Hoje eu trouxe o livro de Gênesis, no capítulo 8, para meditarmos juntos. Nesse capítulo nós podemos ver as águas do dilúvio baixarem. Foi um período curto pela destruição que aconteceu sobre toda a face da terra. Foram 40 dias chovendo. Mas nós vemos que nesse processo da água baixar, foram ao total um pouco mais de um ano. Às vezes nós achamos que está demorando demais. Mas existe um processo para restaurar, para trazer a normalidade, aquilo que havia sido destruído, aquilo que havia sido transformado. A espera é necessária. Então confie no processo de Deus. Como Noé confiou, se preparou para estar durante esse período ali na arca, o Senhor deu instruções dele se preparar, dele ter alimento para a família e para os animais. Deus instruiu e Deus nos instrui durante esse tempo de espera, durante esse tempo que estamos aguardando algo acontecer. Deus nos instrui aquilo que deve ser feito nesse tempo. Não fique ansioso com o dia de amanhã, com o futuro. Espere com paciência no Senhor e obedeça aquilo que Ele te instruiu a fazer nesse tempo. E outro ponto que me chamou muita atenção nesse capítulo 8 de Gênesis foi no versículo 21, que diz: foi quando Noé construiu um altar ao Senhor. Então o aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Deus está dizendo que os nossos pensamentos e propósitos se inclinam para o mal. Não é um decreto, não é algo que você não possa mudar. Você pode resistir ao mal. Você pode estar firme no Senhor. Você pode resistir à tentação. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13 diz: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Você tem escolha. Você pode dizer não para o pecado. Você pode resistir ao mal, resistir ao pecado. No Senhor, Ele te dá saída para isso. E Ele nos deu o Espírito Santo dele, que nos direciona, que nos guia, que nos mostra o que agrada a Deus e o que desagrada. E ali na hora da tentação, o Senhor fala conosco. Quantas vezes nós, ali ao sermos tentados, nós estamos divididos? Os desenhos animados mostram como se fosse um anjinho e um diabinho. Mas não, é a nossa carne e o inimigo tentando a gente nas próprias fraquezas da nossa carne e o Espírito Santo de Deus nos conduzindo para fazer a vontade do Pai. Você vai ouvir a quem? Você vai ouvir a sua carne, o seu desejo, que é inclinado para o mal, mas que não é apenas uma inclinação. É bastante coisa? Mas é uma inclinação, não significa que você está fadado a cair no erro. Você pode vencer esse pecado, essa tentação. E o Senhor hoje me levou a refletir sobre isso. Nós podemos, por quê? Porque Deus nos dá a saída. Aqui em 1 Coríntios foi o que eu li. Deus é fiel e Ele não vai permitir que soframos tentações além do que possamos suportar. Então, se você não tem suportado, se você tem caído em pecado, não é porque veio uma tentação maior do que você podia suportar. É porque você está abrindo mão de fazer a vontade de Deus. Resista. Resista no Senhor, resista pela palavra do Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus mostrar a você: olha, não faça isso, meu filho. Ou quando você sentir aquele incômodo, não vai ser voz, não vai ser nada, mas aquele incômodo dentro de você para não fazer. Ou algo que está assim dividindo o seu coração, saiba.
É uma batalha que você está enfrentando. É uma tentação que está vindo sobre você. E o Espírito Santo, por meio desse incômodo, está te dizendo que não é da vontade de Deus que você faça isso. Então o Senhor te dá saída para rejeitar o pecado, para rejeitar o mal. Ouça a voz do Senhor. Obedeça a Deus.